Bom dia, gente. Bom dia. Bem, obrigado aí pelo carinho. Bom, a gente já está há algumas semanas, acho que 2 ou 3 semanas, vendendo o livro e falando daquilo que é essa experiência, né, de alguns anos. Eu confesso a vocês que a Márcia estava sempre dizendo para mim: Ednei, escreve alguma coisa, eu acho que você tem alguma coisa para dizer, a gente está há muitos anos, você vem ensinando na igreja, talvez aí há mais de 2 décadas, ensinando na igreja, ministrando, e fruto de tudo aquilo que a gente compartilha na nossa escola Vans, aquilo que a gente prega desse altar, que é uma grande inspiração para a nossa vida. Você crê assim também, gente? Todas as vezes sentado ali, não importa quem é o semeador, a semente é tão poderosa, né? Passa por quem está aqui, libera uma palavra tão edificante, faz a gente crescer, olhar para a vida de forma diferente. Então esse livro vai falando a respeito disso. Eu escolhi para falar hoje do último capítulo do livro. Ele é um tanto que mais tenso, né? Mas eu acho que pertinente para os nossos dias. Como encarar o sofrimento humano na perspectiva da graça de Deus. Eu acho que é desafiador, né? E não é um assunto novo. Falar de sofrimento não é algo contemporâneo. A gente, desde que a humanidade existe, desde que as sociedades se organizaram, nós percebemos dramas terríveis. Nós estamos ainda vivendo, talvez, tem hora que a gente pensa que já acabou e em algum momento a gente tem que recuar um pouquinho em relação à pandemia. E é de fato uma situação devastadora. Eu não sei quantos de vocês tiveram notícias muito ruins. Eu acho que a maioria de nós perdemos alguém querido nessa pandemia, ou perdemos, ou ficamos sabendo de alguém que perdeu a vida, que foi embora, ou seja, nós convivemos com tragédias o tempo inteiro. Aí tem uma pergunta que a gente se faz: onde Deus está nisso? E eu gostaria de começar a pensar com vocês em relação a algumas coisas. Deus é infalível? É a primeira pergunta que eu tento tratar. Esse é um conceito que a gente canta, né? A infalibilidade de Deus. Deus é um Deus que não falha em momento algum. Mas quando estamos vivendo alguma situação muito grave, eu não sei se você já se fez essa pergunta: será que Deus não errou o alvo em relação à minha vida? Será que Deus não estava ocupado com outras coisas e me deixou um pouquinho de lado? Eu não sei se essa é a sua percepção, mas talvez seja. Deus pode todas as coisas. Bom, a gente declara isso o tempo todo, que Deus é bom, Deus pode todas as coisas, Ele é poderoso, Ele fez todas as coisas existem e subsistem em função do seu poder. Essas são afirmações. No entanto, quando eu e você somos afligidos por alguma situação, eu não sei se você já se indagou, ou a sua alma gritou desesperadamente tentando responder a essa pergunta: será que Deus pode todas as coisas? Bom, aí você talvez dissesse: Deus pode porque eu tenho dado o controle a Ele. Deus não tem o controle na vida de quem não dá o controle a Ele. Mas eu sei que é desafiador essas perguntas. Deus me ama mesmo? Essa é outra pergunta que em tempos de crise nós fazemos. Será que Deus é amor mesmo? Será que Ele não está olhando para mim? Não está vendo o quanto eu estou sofrendo? Não está vendo o quanto eu amava essa pessoa tão querida e ela se foi, por exemplo? Vamos lá, estou levando você a pensar nisso. Será que Deus agiu da forma certa quando interviu em minha situação? Você já viu quando a gente faz os nossos planos, ajeita tudo, faz aquela lista lá do final do ano das coisas que a gente espera que Deus faça na nossa vida? Eu não sei você, mas eu tenho o costume de chegar ao final do ano, avaliar aquilo que eu fiz naquele ano que está passando e projetar para o próximo ano. E algumas coisas eu fico pensando, poderiam ser diferentes.
Se Deus entrasse nessa situação, elas poderiam ter um rumo diferente. Então a pergunta é: Deus interviu. E será que Deus interviu da forma certa na minha vida? Você já se fez essa pergunta? Bom, vai pensando aí. Será que Deus tem prazer em nos ver sofrer? Parece que Deus permite algumas coisas que no final lá você diz: Deus, você poderia ter me tirado dessa enrascada. Você poderia ter me pego de forma coercitiva e levado à sua vontade. Quantas vezes, né? No momento de desespero, no momento em que a alma está gritando, no momento que a dor parece que domina nosso corpo, a gente diz: Deus, o Senhor poderia ter me pego pelos braços de forma coercitiva e conduzindo-me à tua vontade, não é? Em alguns momentos nossa oração, às vezes, grita desta forma. Não é nem uma conversa com Deus, a gente grita: Deus, por que o Senhor não abriu meus olhos? Por que o Senhor não me fez ouvir a tua voz? Por que o Senhor não me fez entender os seus sinais? No momento de crise parece que isso sai da nossa alma como uma voz de desespero. Deus sempre responde, só que do jeito dele. Nosso desafio é crer que o jeito dele é o melhor jeito. Espiritual essa frase, né, gente? Quando eu escrevi, eu falei: gente, que frase legal. Mas ela também não responde. Ela também não acalenta em alguns momentos a nossa alma. Às vezes nós, apesar de entendermos isso no campo da teoria, a gente sabe que Deus é perfeito, né? A gente sabe que Deus sempre intervém de forma melhor para a gente. Nós não entendemos agora, mas o futuro vai revelar que era o melhor. Então textos como o que aqui recitamos inúmeras vezes, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, ela vai se manifestar na nossa vida, mas parece não responder a gente. Quando eu estava escrevendo esse capítulo, eu fui talvez devastado por uma notícia. Um amigo de infância. Deixa eu contar um pouquinho aqui. Eu me converti ainda de adolescente para jovem numa cidadezinha chamada Cataguases, Minas Gerais. Quem conhece aí, algumas pessoas já até ouviram eu contar isso. Muito bem, lá eu tive um encontro com Jesus e foi muito impactante na minha vida, mas eu tive que voltar para o Rio. E quando cheguei aqui, uma das primeiras pessoas que eu quis compartilhar do amor de Jesus foi um amigo meu de infância. Um amigo que eu, desde que me entendo por pessoa, por gente, né, como a gente diz no popular aí, nós brincávamos juntos, meus pais moravam em frente à casa dos pais dele, e nós brincávamos, né, o que nós chamávamos no carioquês de peladinha. Fiquem tranquilos, estávamos vestidos, ninguém jogava pelado. É porque peladinha, porque era um lugar sem grama e normalmente descalços. Então uma das coisas que nos unia era chamada peladinha. Quem é familiar a esse termo aí, gente? Peladinha, né? Quem já não jogou uma peladinha na vida? Não é verdade? Pois bem, então eu encontrei com aquele amigo e uma das coisas que ardia no meu coração era compartilhar minha nova experiência para ele. Só que eu havia me convertido numa comunidade que restringia meu comportamento em alguns níveis. Eu não podia usar bermuda, nenhum juízo de valor em relação a isso, eu só estou descrevendo a minha primeira experiência. Mas tudo bem, eu precisava compartilhar. E eu andava naquela ocasião de calça jeans, né? Mas não dá para jogar bola de calça jeans, né? Esse amigo disse assim: cara, joga com a gente. Ele tinha uma calça de moletom, só que 5 números a menos que o meu. Você já está imaginando a cena desse negócio, né? Eu sei que passou um filme na sua cabeça. Irmão, eu vesti aquela calça quase que de ciclista, né? Pensa numa calça de ciclista. Mas o mais importante não era a calça.
O mais importante era ter a oportunidade de ter comunhão e compartilhar minha nova experiência, aquilo que estava ardendo no meu coração, mas eu não sabia dizer exatamente, eu só queria compartilhar. Eu não tinha textos gravados, eu não sabia de conceitos bíblicos, eu não tinha fundamentos de fé, mas eu tinha uma paixão no coração. Então, eu acho que aí dá para abrir um parênteses. Às vezes a gente acha que para compartilhar Jesus, para compartilhar o amor de Deus, a gente precisa ter um fundamento muito consolidado. Não, gente, você precisa ter uma paixão. Pessoas serão atraídas pela sua paixão. Você diz amém? Depois vão amadurecer nisso. Muito bem, eu vesti aquela calça lá ciclista e fui jogar. Mas só que eu fiz um trato com ele, porque na igreja que eu estava recém-chegado, havia um trabalho de um rapaz roqueiro que ia dar o testemunho dele aqui em Cascadura, na igreja que vocês... me refiro ao Digão e a Aline, que eram membros lá, ao Claudinho também. E nesse dia eu fiz esse trato com ele. Olha, se eu jogar bola com você, você vai ao culto comigo à noite. Beleza, joguei bola com ele e combinamos de ir à noite. E à noite a palavra foi ministrada, o rapaz compartilhou sua experiência com Cristo, e como esse meu amigo gostava na época dos rocks, né? Então ele foi impactado, recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Tudo dando certo, aleluia. Nós continuamos a nossa amizade, partilhamos da fé numa mesma igreja, crescemos juntos, éramos companheiros de jornada. Eu fui padrinho do casamento dele, ele foi padrinho do meu casamento. Nossos filhos nasceram e foram amigos juntos, crescemos juntos. E depois ele se tornou pastor antes que eu, glória a Deus, 26, 27 anos ministrando por algumas igrejas. Logo em seguida, depois de alguns anos, eu também me tornei pastor. E então, mais do que companheiros de jornada, nos tornamos companheiros de ministério também. Então a vida nos separou um pouco. Ele foi para alguns lugares, ele foi pastor em alguns lugares no Rio de Janeiro. Então não estávamos sempre juntos, mas sempre quando podíamos estávamos reunidos. Certo que o dia 1º de janeiro eu não marcava nada, nossas famílias nos encontravam. E era sempre uma comunhão muito gostosa, maravilhosa. Crescemos juntos, até que a pandemia, no meio da pandemia, a esposa dele, que eu até convidei, não sei se ela está aí, não sei, acho que não, né? Não veio. Ela me ligou e disse que o meu amigo estava com Covid, mas ele era um cara extremamente muito disposto, sempre saúde legal, esse era o conhecimento que tínhamos dele. Aí começamos a orar e depois fomos informados que a situação dele agravou, e então oramos, muitas igrejas oraram. Ele era um camarada muito carismático, alguém muito de Deus, muito influenciador. Oramos, até que o meu telefone tocou e veio a notícia que ele havia falecido. Gente, quem falhou nessa história? O homem que deixa um legado de fé, o homem que passou por várias comunidades, sendo influenciador nessas comunidades, o homem discipulador, apaixonado por vidas, ministrava fundamento do reino de Deus, o homem íntegro, de caráter. A pergunta é: quem falhou? Será que não oramos de forma tão fervorosa que fizesse Deus agir? Entenda, talvez seja essa uma das nossas maiores indagações. O que é que me faltou? Me faltou jejum? Me faltou oração? Me faltou uma oração mais intensa? Me faltou declarações? Veja, queridos, nós somos aqueles que entendemos o nosso direito em Cristo. Todas as pessoas que vierem a nós vamos declarar cura como um direito adquirido, amém? Todas as vezes, nós cremos nisso. Nós vamos escolher textos bíblicos e vamos declará-los com fé em nome de Jesus. Eu não vou trazer dúvida ao coração de absolutamente ninguém. Mas quando as coisas não saem do jeito que a gente planejou, será que Deus interviu de forma certa? Será que Deus não me ouviu? O que é que aconteceu? E aí, uma das coisas que o inferno faz é potencializar mentiras no teu coração. Sabe? Dizendo a você: faltou alguma coisa.
Você deixou de fazer alguma coisa. A sua fé não foi suficiente. Vamos pensar nisso. Onde está Deus quando as coisas não saem do jeito que eu pensei que elas devessem acontecer? O sofrimento, irmãos, se o Farney disse aqui na quarta-feira algo bem interessante. O sofrimento não é um mal necessário, ele é necessário. Necessário para depender de Deus. Sabe, irmãos, eu não estou pregando aqui que a nossa condição é de sofredor. Eu estou dizendo que o homem com a sua estrutura, ele passa por desafios. E esses desafios vão gerar em você alguém extremamente dependente de Deus. Ou talvez alguém que se esfrie profundamente na fé. É uma decisão que vamos precisar tomar na nossa vida. Porque Deus, sendo tão bom, olha só, gente, não salvou quem amamos tanto. Você já se perguntou em relação a isso? E talvez você tenha se perguntado e não tenha sabido responder. Eu disse que a palavra ia ser mais pesada hoje, né, gente? Eu quero levar você a refletir que os desafios da sua vida não serão capazes de aprisionar você numa mentira diabólica, mas eles levarão você a um novo nível de intimidade com o Espírito Santo, a um novo nível de dependência do Espírito Santo. Talvez, irmãos, tirar alguns textos bíblicos dos quais nos desafiam tremendamente, martírios, sabe, açoites, prisões, escassez, e tantas outras situações descritas, sobretudo no Novo Testamento. Ao olharmos essas situações, pensamos, amados, na frase linda do apóstolo Paulo: eu aprendi a estar contente em todas as circunstâncias da minha vida. Essa paz que excede a compreensão humana, essa paz que não está restrita às circunstâncias, essa paz que não está restrita, amados, ao que eu estou vivendo nesse momento, ou talvez o que você viveu. Quantas pessoas aprisionadas em respostas que talvez nunca você vai conseguir tê-las. Algumas das situações nós vamos precisar decidir acreditar e depender de Deus. Você entende, irmãos? Por que é que crianças tão pequenas sofrem tanto? Por que é que tragédias acontecem? Você consegue ter resposta para isso? Eu não consigo ter resposta para isso. Por mais que o meu discurso seja tão espiritual ao dizer Deus é soberano, é só isso que eu posso dizer. É só isso que eu posso me apegar. Deus é soberano. Agora, na perspectiva de entender que a vida não se restringe à nossa realidade presente, aí sim eu posso encontrar conforto para minha alma. E é nesse sentido que eu quero fazer você pensar comigo. A nossa vida não se limita apenas a esta vida. Eu declarei isso há 1 ou 2 semanas atrás. Porque se nossa vida estivesse reclusa, restrita apenas às nossas vivências temporais, nós seríamos seres extremamente infelizes. Porque normalmente as coisas que não dão certo, elas têm mais força, elas são mais potencializadas pelo inimigo. Tem muita coisa boa acontecendo, mas alguma coisa que não está exatamente no plano que você, sabe, programou lá, naquilo que você ajeitou, seja no final do ano ou em algum momento na sua vida, não deu certo. Parece que isso tem uma potência de esfriar você, tem uma potência de fazer você olhar para trás. Mas em nome de Jesus, nós queremos aprender em Deus, amados, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você diz amém a isso? Deus sempre responde baseado em sua onisciência e sua soberania. Veja, eu acabei de dizer isso aqui, né? Depois da queda do homem, o sofrimento fará parte da nossa jornada. Definitivamente, o lugar da ausência de crises não é aqui. Pastor, peraí, parece que você está contradizendo o que a gente prega aqui. Não, eu não estou contradizendo. Eu estou dizendo que em todas as coisas você é mais do que vencedor. Só que eu não posso tirar de você a ideia de que a vida vai desafiar você.
Quantos capítulos da sua história, se você pudesse rasgar da sua vida, você rasgaria? Hein? Você já perdeu entes queridos? Você já perdeu um trabalho que você projetou e planejou? Você já foi frustrado? Você já foi decepcionado? Hein? Sim ou não? Sim, se não foi, segura a tua onda que a tua hora vai chegar. É isso? A vida é assim, gente? Não é? Quantas pessoas que a gente ama, a gente olha assim de longe, são lindos e maravilhosos. Chega perto para você ver. Você vai encontrar, né? Eu gosto de usar aquela figura da cidade fotografada de um lugar bem alto. Bem alto. Quando você fotografa de um lugar alto, você não vê nada. Você não vê gueto, você não vê vala negra, você não vê pessoas em situação de rua, você não vê nada disso. Você vê só as luzes, as coisas lindas, não é assim? Desce de lá para você ver. A realidade, amados, ela nos confronta. É por isso que o homem interior precisa estar consolidado. Não é felicidade, mas é contentamento. Quem estava aqui quarta-feira? Lembrou, né? Quem lembrou do que eu falei aqui agora? Opa, aleluia. Isso é para despertar você, meu irmão. E é Deus me sinalizando, fala esse ponto com força. Já entendi. Vou falar. Irmãos, felicidade é sazonal. Eu estou, daqui a pouco não mais. Depende das circunstâncias, depende dos hormônios, depende de uma série de questões. Mas, amado, estar contente em todas as coisas tem a ver com aquilo que está contido dentro de mim. O que eu contenho? Qual é o meu fundamento? Quais são as verdades que estão nas minhas correntes sanguíneas espirituais? Claro que isso é uma figura de linguagem. Você entende, irmãos? O que é que gera a minha existência? O que é que me faz abrir os olhos e conseguir enxergar pelo viés da espiritualidade, pelo viés de Deus? O que é que me faz ter uma paz que excede as circunstâncias, a pandemia, as crises, as perdas, frustrações e etc. O que é que me faz não desistir diante de motivos palpáveis para desistir? Isso, amados, é construído numa relação de intimidade com Deus. Ninguém explica. Os homens não podem explicar isso, porque é uma experiência que todos nós, absolutamente todos, precisamos ter. Porque uma experiência, amados, gera força no momento de crise. O encontro genuíno com Cristo faz você acordar diante do desafio mais terrível da sua história e dizer: eu sei que Deus está comigo, que em algum momento eu vou ter o alívio para minha alma. Gente, ao descrever o retrato da vida de Davi nos Salmos, Davi grita, tem hora que Davi não entende por que é que Deus me abandonou. Muitas vezes a alma dele está gritando, mas daqui a pouco vem uma mensagem que parece dominar a sua vida e sair como expressão dos seus lábios, dizendo: eu sei que Deus em algum momento virá sobre a minha vida um renovo, Deus será comigo novamente, dias melhores virão, eu sei em quem tenho crido. Sabe, amados, eu sei que esse Deus está no controle de todas as coisas, porque eu tenho dado o controle a Ele. Você diz amém, amados? Então, quando nós falamos isso, nós não falamos de que você, para ser um filho de Deus, você vai ter que sofrer. Eu não estou dizendo que é a única forma de Deus fazer você entender a vontade dEle. Eu estou dizendo que as crises ou fazem você crescer, ou fazem você recuar. Amém, gente? Vamos construir. Desafios, lutas, perdas, danos, decepções, frustrações farão parte da nossa jornada. Essa ideia, irmãos, de nos esconder dos desafios, essa ideia, sabe, de entrarmos num isolamento espiritual não tem a ver com a nossa fé. Nós não nos isolamos, pelo menos na vida, claro que temporariamente. Às vezes, cabe um lugar de reclusão para uma meditação, para um tempo de oração. Isso é outra coisa. Eu só estou dizendo a você que não é a nossa forma de ver o Evangelho. O Deus se humaniza e a grande espiritualidade se dá nas relações. E por que é que Deus
se torna homem e homens precisam se tornar deuses. Você entende o que eu estou dizendo? Quando eu não, amados, aceito que a vida vai trazer desafios, frustrações, decepções, eu estou dizendo, agora eu quero me tornar um divino. O que identifica os filhos de Deus como homens maduros na fé é a capacidade de glorificar o nome do Senhor nas relações mais desafiadoras da sua vida. É humanizar, irmãos. Quanto mais humano, mais Deus eu tenho. Quanto mais eu tenho forças em Deus de enfrentar os desafios, um trabalho difícil, vizinhos difíceis. Talvez alguém tenha dizendo, Deus está falando essa manhã. Ministérios difíceis. Eu ia falar um casamento difícil, pode ser também. Quanto mais eu estou perto de pessoas, mais eu entendo a potência que há em mim, gerada pelo Espírito Santo. Você está entendendo, irmãos? Não é a ausência de crise, é como eu encaro essas crises e a forma que eu encontro em Deus alternativas para vencer e vencer pela graça dEle. A pessoa da graça, ela não atinge apenas a área da salvação. Não é graça, amados, que liberou salvação e que você alcança mediante a fé. Não, essa graça também atinge você no momento do seu sofrimento, dando a você capacidade que você não sabia que tinha, forças que você não sabia que tinha. Eu não sei quantos já passaram por essa experiência, algo devastador, que você antes pensava, se eu passasse por isso, eu não venceria. Eu sei que eu não tenho forças. Aí por alguma situação você viveu exatamente aquilo, e lá você encontra força em Deus. Algo sobrenatural acontece em você, e você se levanta de forma vigorosa, de forma, amados, cheio de autoridade do Espírito Santo, e você vence os desafios, a luta da vida. Sabe o que é isso? É a pessoa da graça atuando no sofrimento, nos desafios humanos. Quando o homem perdeu a plenitude daquilo que Deus ministrou, o homem foi feito pleno, dominador, o homem perde isso, e amados, e como consequência, nós temos limitações, e essas limitações são confrontadoras, e esses confrontos vão existir enquanto você estiver vivo. Por que que algumas pessoas estão desistindo da vida, gente? Recentemente, há 15 dias atrás, 20 dias atrás, perdemos uma prima nossa, 32 anos, um filhinho de 3, 4 anos, a outra menina de 7 meses, ela desistiu da vida, tomou 2 vidros de chumbinho, tudo pela frente, ela não teve forças para continuar vivendo, porque os desafios se avolumaram, adoecendo a sua alma, tirando o brilho dos seus olhos, tirando a possibilidade de ouvir Deus. A mente se atribulou de tal forma, o coração ficou pesado, a vida ficou amargurada, não havia mais sentido para viver, então ela acaba com a vida. É nessas horas que o Espírito Santo quer falar com você. Ele quer te dar força para você entender o real projeto da sua existência, que não é apenas aqui, irmãos. Nós estamos aqui, mas Deus está, amados, preparando um lugar eterno para a nossa vida. Por que é tão difícil conviver com perdas? Por que é tão difícil conviver com a morte? Porque nós não fomos preparados para a morte. Mas fique em paz, porque quando você está em Jesus, a morte não faz mais parte da sua existência. Porque os que estão em Cristo Jesus passaram da morte para a vida. Você está entendendo isso? Isso não deve ser uma retórica apenas, gente. Eu sei que a dor da separação é grande, talvez alguns de vocês estejam, no momento que eu estou narrando isso, vocês estejam sentindo falta de alguém tão querido. Mas, irmãos, sintam a tristeza da separação, mas isso não pode paralisar você em nome de Jesus.
Porque, amados, nós estamos preparados para viver eternamente. A vida não parou, você entende, amados? Ela só está dando continuidade. Em nome de Jesus, talvez você já tenha escutado isso inúmeras vezes, mas isso precisa estar forte no nosso coração. A diferença é que nós não seremos aprisionados por tais sentimentos. Esses momentos poderão afetar nosso homem exterior, mas nosso interior se renovará na certeza de que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam ao Senhor. Você entende, amados? Isso tem a ver com o nosso exterior. Nós vamos sentir, não tem problema você sentir. Não tem problema você ter aqueles dias que você não está entendendo, sabe? E eu acho que nós precisamos aprender a conviver com isso. O que não podemos ser é prisioneiro dessa situação, porque há uma graça de Deus disponibilizada para todos os filhos dele. Uma graça para você entender o teu projeto de existência, gente. Quantas pessoas, ao não entenderem o projeto de Deus, a vida perde o sentido. A vida tem sentido primariamente nas suas conquistas. Você cresce, você quer ter uma profissão, você tem um relacionamento, você casa, você tem os filhos, e me parece que com o passar dos anos, essas coisas vão passando. Os filhos vão indo, você se aposenta, e se não houver algo maior que impulsione você a continuar vivendo, vai chegar um momento da tua vida que a vida vai perder o sentido. E é nesse aspecto que eu quero incentivar você. Enquanto você estiver vivo, há algo que Deus quer gerar dentro de você, sabe? Algo que está no coração do Senhor, para que você, exatamente você, com sua subjetividade, com a sua individualidade, com seus talentos pessoais, alguns você já sabe que tem, outros serão descobertos na medida em que você responder em fé. Olha, mas eu declaro com absoluta certeza que cada um que está aqui essa manhã tem algo específico do Senhor, tem algo que Deus quer usar, gente, que vai dar sentido à tua vida. A vida não acabou, sabe, com a ida dos seus filhos, com a funcionalidade da tua vida profissional. Não, a tua vida continua porque você está vivo. As crises, desafios, perdas não vão aprisionar você. Eu quero declarar isso em nome de Jesus. Você recebe isso? Olha o texto, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós, cada vez mais abundantemente, um eterno peso de glória. Conhecer o caráter de Deus sempre me fará correr para os seus braços. Eu lembro de minha mãe, ainda viva, uma baixinha mineira brava toda a vida. Eu lembro que nos fundos da casa onde morávamos, havia um pé de amora. Quem conhece amoreira aqui, gente? Adoro amora. Quem alguém falou isso aí? Pois é, ela tem umas dobrazinhas, uns nozinhos. Gente, e a ponta da vara de amora é um negócio fino, irmãos. Pega você na curva, meu irmão. Você está curvando, ela... Aí você dá um pulo que pega você na curva. Dona Nadia sempre me pegava com vara. E não há um conselho aqui não, gente. Eu estou só retratando. Nem o pastor disse que eu tenho que pegar meus filhos com vara. Não, por favor. Eu estou só retratando o que eu vivi, tá, gente? Não, a psicologia aí, as psicólogas vão dizer, não, o pastor está incentivando pegar os filhos com vara. Não, eu só estou retratando o que aconteceu comigo. Mas, irmãos, eu ficava com raiva. Por dentro eu xingava minha mãe. Só por dentro, é claro, né? Não vem fazer essa cara de espiritual não, que você apanha e dá glória a Deus. Lá com isso, né? Senão alguém fica lá cheio de espiritualidade. Que isso, pastor xingava? Não, não era pastor não, irmão. Eu acho que se eu fosse também. Pois bem, depois de apanhar eu ficava com raiva, irmãos. Mas, irmãos, depois de algumas horas, talvez um dia no máximo, para onde eu ia,
Amados, quando a coisa não estava legal, quando eu precisava de alguma coisa, eu ia para os braços de Dona Nadir. Por quê? Porque eu conheci o caráter dela, o quanto ela me amava. Irmãos, as crises só revelam quem Deus é na nossa vida. Deus nos ama, gente. Ele ama você mais do que você mesmo, porque Ele conhece a vida no todo. Nós conhecemos parte bem pequenininha, mas muito pequenininha. E talvez mesmo aquelas que a gente acha que conhece, a gente não tem controle absolutamente nenhum. Entende? Então, conhecer, amados, o caráter de Deus me faz lançar-me nos seus braços. Talvez você não entenda o porquê que as coisas estão acontecendo do jeito que estão, mas você conhece o Deus da Bíblia e você acessou esse Deus pela fé, irmãos. O que te leva a Deus foi a fé, então você aceitou. Então lance a sua vida nos braços de Deus, deixe ser conduzido pelo Espírito Santo. Existem alguns momentos da nossa história que nós vamos precisar estar calados, porque qualquer coisa que dissermos poderá ser, amados, um motivo contra nós mesmos. A gente não sabe o que dizer. Não tem problema quando você não sabe o que dizer, não tem problema quando você não tem resposta. O que nós precisamos ter, amados, é a consciência do caráter do Pai. É um caráter amoroso, de forma incondicional. A pessoa da graça, ela nos ama, gente, e nada tem a ver com você, nada tem a ver com as tuas qualidades, nada tem a ver com as tuas respostas. Pode ser, e aí sim tem resposta e tem afinação com o texto do Novo Testamento, que você semeia, você colhe à medida em que você semeia, mas isso não muda o amor de Deus. O amor de Deus continua sempre no mesmo lugar. Sabe, conhecer esse amor é conhecer uma das características maiores do caráter de Deus. Deus é amoroso. Quando você não entender, amados, lance profundamente a tua vida aos braços de Deus. Ele vai conduzir você, amados. Amém, dias melhores virão. Não há coisa mais linda na vida. Talvez uma das coisas que a gente mais convive na vida é um dia depois do outro, gente. Um dia que você não entende, um dia que você está sofrendo, um dia que você está chorando, mas a graça de Deus vem, manifesta de muitas características, num culto desse matinal, uma palavra, uma frase, uma canção, um aperto de mão, um abraço, seja lá o que for, o amor de Deus é revelado, e então algo chega dentro de você, aliviando a tua vida, tirando os ciscos dos seus olhos, sabe, abrindo teus ouvidos para ouvir Deus, te dando um entendimento diferente. Esse é o Deus da graça, revelado numa pessoa, gente, não revelado numa estrutura. Ele não se revela nas cancelas da religiosidade, mas na relação de filhos e filhas com o eterno Deus. Aleluia! Nem sempre teremos uma resposta que nos satisfaça diante do que estamos vivendo, mas isso não é porque Deus não nos tenha respondido, ou não tenha sabido responder, é simplesmente pela nossa incapacidade de entender seus planos. Você entendeu, irmãos? Essa frase, Deus responde sempre, e Ele respondeu errado? Não, respondeu certo. E qual é a nossa dificuldade? Saber que os planos dele são maiores do que o nosso. Irmãos, existem promessas que elas vão balizando nossa confissão. E eu creio nisso. Nós somos os que declaramos a palavra. Declaramos a palavra. Essas verdades balizam a nossa declaração. Crie, por isso, falei. Nós cremos nisso. Mas precisamos entender que algumas situações que são inerentes à nossa humanidade, elas não vão nos paralisar em hipótese alguma. Elas vão gerar em nós uma fé inabalável num Deus de amor, num Deus que vai se revelar lá na frente. Ei, você já percebeu que alguma coisa que você não entendeu, você resmungou, você murmurou, e lá na frente você vai chegar à conclusão seguinte: gente, não é que era isso mesmo? Não é que era melhor isso mesmo? Legal é quando você, mesmo murmurando, faz. Deixa eu contar uma coisa que há um tempão eu não conto aqui, que eu acho legal. Já viu aqueles dias que você está com vontade de ficar em casa,
sabe, não quer vir no culto na igreja, sabe? Um dia sim, um dia está frio. Márcia, hoje eu vou ficar em casa, vendo futebol, um filme na Netflix. Vai fazer um suquinho para mim. Aí ela diz de lá, se manca, vai você. Aí, gente, aquele dia que você quer colocar o pé no sofá, ficar tranquilão, né? Aí no outro domingo dá a mesma vontade, né? Aí no outro domingo também. Um dia porque está chovendo, outro dia porque está frio, outro dia porque está sol demais, outro dia porque eu fui à praia no sábado, é porque eu fui dormir muito. Aí a gente vai. Quem aqui já não teve essa vontade de ficar em casa, irmãos? Eu já tive. E de vez em quando bate uma vontade de ficar em casa, a gente é uma preguiça. Vontade de ficar dormindo, não dá. Você já teve isso, irmã? Algumas vezes, hoje, por exemplo. Qual é a diferença? A diferença não é sentir. A diferença é o que eu faço com o que eu sinto. Eu estou retratando algo que você às vezes precisa de um espaço para você dormir mesmo. Tá, gente? Por isso que você faz isso no sábado, feriado. Vou dar esses moles, né? Vou dar esse mole para o cara pegar isso e legitimar a falta dele? Não vou, né? Mas, veja, irmãos, o problema não é isso. O problema é o que eu faço. O problema, amados, a questão não está na ausência de lutas, às vezes de sofrimento, porque eles são inerentes à condição humana. Eles acontecerão. Agora, a certeza que está consolidado dentro de mim, isso me fará, irmãos, continuar a minha jornada. É isso, é exatamente isso. Então veja, irmãos, nós somos às vezes incapazes de olhar para o todo, e Deus sabe do seu amanhã. Deus não falha, Deus não erra. Esse é o caráter de Deus. Você entende? Agora não, mas lá na frente sim. Ok, amados? E isso deve ser forte no nosso coração. Então, queridos, nós precisamos entender que o luto de alguma coisa que você perdeu é necessário. Agora, não deve aprisionar você. Existem pessoas que estão prisioneiras do luto. Olha a definição de luto. Podemos definir luto como a dor ou uma dor ligada a uma perda. E não necessariamente a morte. Ok, gente? Existem pessoas enlutadas pela perda de um relacionamento, por exemplo. Existem pessoas que estão vivendo o luto de uma profissão. Pessoas que idealizaram uma profissão, estudaram para se profissionalizarem nesta área e, de repente, por uma situação ou outra, você perde a tua profissão. Você perde a estabilidade. Aquilo que você planejou, eu vou viver nesse trabalho a vida inteira. Vou me aposentar aqui. E de repente você perdeu. Então você está vivendo esse luto, essa dor. E chorar por alguma coisa que você perdeu não te torna menos espiritual, só te torna humano. Sabe, às vezes nós estamos indo num momento fúnebre e nós estamos vendo algumas pessoas dizendo, não chore, cuidado com o testemunho, as pessoas estão olhando para você. Isso é um equívoco. A alma precisa gritar, você precisa expressar a sua dor, e cada um da sua forma, do seu jeitinho. Agora, o que não pode é que você se torne alguém prisioneiro dessas situações. Você perdeu, o teu trabalho tem 20 anos, e você não consegue outro, ou você não idealiza outras coisas, você não sonha, não vislumbra, não aspira absolutamente mais nada na sua vida, porque você está preso àquela estabilidade que não vai voltar mais. Eu lembrei aqui do que o Silfarner falou na quarta-feira. É pessoas querendo viver realidades, irmãos, que já passaram, o ciclo passou, o que Deus tem hoje é melhor, amados. Por quê? Porque você está vivo, você não é a mesma pessoa. Claro que não. Quando alguém chega para a gente e diz, rapaz, olha, eu sou a mesma pessoa de 50 anos atrás, meus pêsames por isso. Meus pêsames.
É claro e evidente que aí talvez você esteja pensando, alguns valores são universais, eles só são aperfeiçoados. Beleza, ok. Eu só estou dizendo que, exposto à verdade, exposto a novas experiências, você precisa ser uma nova pessoa. E necessariamente a vida lhe fez uma nova pessoa, ou melhor ou pior. Eu espero que seja melhor. Mas essa é a vida, irmãos. Então, o luto é necessário, mas não pode aprisionar você. Irmãos, se você tem 50, perceba, você não vai ter mais 15. Não sei se você já chegou a essa conclusão. Pastor, infelizmente cheguei. Ok, gente? Agora, você tem 50, gente. Ei, você agora tem valores que você não tinha antes, agora tem experiências que agregaram à sua vida, que fazem você ver a vida não com aquele desespero, né, absurdo. Eu narro uma história no livro, né, de adolescentes apaixonados. Irmãos, uma narrativa de adolescente apaixonado é um negócio devastador, gente. Vai ser uma lembrança, não é amnésia, você não vai esquecer, mas não é mais, amados, alguém que vai te colocar, ou uma situação que vai colocar você numa prisão emocional e até mesmo espiritual. Existem pessoas aprisionadas em movimentos espirituais que aconteceram lá no início da sua jornada cristã. Ah, pastor, como eu sinto saudade daquela igrejinha onde Deus falava. Tem até uma musiquinha, não tem? O Jason até lembrou dela, sei que você lembrou. Né? Onde Deus falava, como era bom. Irmão, não vai ter mais essa igrejinha, foi legal, você cresceu, agora tem uma igreja para você viver, entende? E se você pensar bem, essa igreja, ela anda com você, ela dorme com você, ela está com você em todos os momentos, porque essa igreja é você. Então, se alguma coisa mudou, é você que mudou. Você entende, gente? Então, o luto precisa ser vivido, mas não podemos ser prisioneiros dele. Quando não elaboramos o luto e não pulamos de etapa, ficamos parados no tempo. Você conhece alguém saudosista? Alguém que vai narrando, irmãos, as coisas boas só foram no passado. Ah, irmão, década de 80. Ah, Flamengo ganhava tudo. Aí o Fluminense chegou na área, a máquina tricolor, cadê o nosso, olha lá, está lá o antes, cadê o antes? Eu vi lá em cima, né? Aí a máquina chega, aí muda a história. A vida muda, gente. Tem hora que é o Flamengo, tem hora que é o Fluminense, dificilmente o Vasco, nunca o Botafogo. Não é? A vida muda. Desculpem os botafoguenses, irmão, perdoa. Olhem para mim com um olhar de misericórdia, em nome de Jesus. Agora, você precisa elaborar isso. Você precisa entender, irmãos, que você não precisa estar prisioneiro dessa história. Olha só, gente. Deixa eu voltar aqui. Quando não elaboramos, eu já li isso, né? Não elaboramos bem o luto e não pulamos de etapa, ficamos parados no tempo, buscando explicações para o ocorrido, como se ao encontrarmos ela, pudesse mudar o fato em si. Você vai encontrar a explicação, ok, foi por isso que aconteceu. Você vai mudar isso? Não vai mudar absolutamente nada. O intuito de Satanás é roubar seus sonhos, roubar sua alegria e destruir a sua existência. Quando ficamos aprisionados no passado, não é isso que a gente tem ouvido agora? Todos nós somos como diz os nossos amigos mineiros, um cadinho de psicólogo, né? Eu também tenho esse cadinho de psicólogo. Não é? A depressão não é esse excesso de passado, irmãos? Que a gente acaba acumulando como uma prisão, e Satanás está fazendo com isso que eu tenha meus sonhos roubados, minha alegria vai se esvaindo, irmãos, e minha existência vai sendo destruída. Por quê? Porque um fato te marcou e está destruindo a tua vida. Você não é produto de fatos circunstanciais, você é produto de uma palavra redentora.
de um lavar regenerador, vivificador, justificador, que conduzirá você à glorificação. Isso são conceitos fundamentais da fé cristã. Redenção, justificação, novo nascimento, santificação e glorificação são bases dos filhos de Deus. Ser um filho de Deus, ser um amado, um eleito, alguém que tem promessas legítimas, Deus lhe deu, você é herdeiro, co-herdeiro. Então, receber e tomar posse dessas verdades me farão pular de etapa e não ser prisioneiro de algo que não deu certo. Em nome de Jesus, se há alguém esta manhã que lembranças devastadoras, e com isso eu não estou desdenhando a sua dor, eu só estou dizendo que há um lugar de descanso para a sua alma, há um lugar de refrigério para o teu sofrimento. Há um sonho novo, uma alegria que vai invadir você e vai dar um fôlego para você continuar a tua jornada e não se aprisionar ao que não deu certo. Receba isso aí em nome de Jesus. Aleluia. O ladrão não vem senão a roubar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Você recebe isso, gente? Aleluia. Viver o luto por um tempo é necessário, mas permanecer nele é doença e às vezes opressão do diabo. Não se permita ser opresso por nenhuma mentira de Satanás. Em nome de Jesus. Irmãos, não é a tristeza temporária. Todos nós, necessariamente, ficaremos tristes em algum momento, gente. Eu estou lembrando toda hora de uma frase do Silfarne. Irmãos, alguém que perde um filho e está alegre, está com problema psiquiátrico. Esquizofrenia, né? Ou alguma coisa doida, né? O problema é quando isso te aprisionou nesse sentimento. E eu estou falando talvez de uma das maiores dores que alguém possa ter na vida. Só em pensar nisso, o papai e a mamãe que está aqui presente sentiu um sufoco no coração, a perda de um filho. Talvez seja, irmãos, aquilo que mais doa em qualquer mãe, mesmo que você não tenha perdido o seu filho. Eu sei disso. Mas o que nós queremos liberar é uma palavra de descanso para a tua alma. Nós cremos na eternidade. E a sua jornada, amados, ela precisa continuar. Você perdeu um trabalho daqueles que você sonhou a vida toda. Um relacionamento que você idealizou. Irmãos, mas a sua jornada precisa continuar. Você precisa continuar. Você está vivo, você está viva, minha irmã. Você está viva, tem sonhos. Deus quer produzir em você e através de você algo precioso. Essa geração espera a manifestação dos filhos de Deus, filhos amados que nem sempre têm todas as respostas, mas tem um Deus que vai nos conduzindo em todas as fases da nossa vida, em nome de Jesus. Não pense que eu estou desdenhando, acabei de dizer isso. Viva as 5 fases do luto, amados, mas não se aprisiona a ele. Negação, raiva, negociação, depressão e aceitação. Você quer saber mais detalhes sobre esses pontos, irmãos? Quem quer? Compre o livro A Pessoa da Graça. Irmãos, algo que nós precisamos entender. Parece que o retrato, o Emerson pode subir, por favor. Parece que o retrato dessa situação é a vida de Jó. E eu termino por aí. A vida de Jó é um retrato. Homem bom, íntegro, temente a Deus, próspero, sabe? Tudo aquilo que alguém idealiza, de repente, ele se vê numa situação tão difícil, tão difícil. E o mais intrigante dessa história é que parece que é Deus que apresenta Jó. Deus coloca Jó numa furada. Só estou construindo essa história. Deus apresenta os atributos de Jó. E ele tem a sua vida destruída, ele perde bens, ele perde filhos, ele tem o seu interior ressequido,
ele tem a sua mente atribulada, ele não sabe mais quem é. Você vai ler o livro de Jó, que tem hora que ele entra, amados, numa confusão mental absurda, mas daqui a pouco ele volta para o eixo. São os conflitos de uma alma que grita. Existem alguns momentos da nossa história que a alma vai gritar. Deixa a alma gritar, mas não permita que ela, amados, ecoe a sua história, ecoe esse som na sua história, de forma nenhuma. Grite, e depois de rasgar as suas roupas, raspar a sua cabeça. 2 sinais importantes na antiga aliança. Primeiro, que é uma quebra de aliança, se pensarmos na ideia do nazireato, que era uma consagração de alguém dedicado a Deus e dedicado ao serviço do Senhor. Quando ele raspa a sua cabeça, ele está dizendo: Deus quebrou a sua aliança comigo. Ou, dizendo de outra forma, eu quebrei em algum nível a minha aliança com Deus. São as acusações de não ter resposta às coisas que acontecem na nossa vida. Quando ele rasga as suas roupas, são sinais de dor profunda. E a Bíblia não diz se o luto de Jó dura 1 dia, 2 dias. Ao olharmos a narrativa bíblica, pode nos parecer que o texto está transcorrendo de um dia após o outro, mas não, pode ter durado muito tempo. Quando é que vai durar? Quanto tempo durará o seu luto? Não sei. Ele pode ir e voltar, mas vai existir um momento que a pessoa da graça vai se manifestar na tua vida. E, irmãos, todas as suas lutas vão ficar no campo da memória. E aí então a vida vai continuar. Novos desafios virão, mas com os novos desafios, um suporte da graça de Deus, te fazendo vencer, dizendo a você quem você é em Cristo Jesus. E eu preciso terminar essa palavra tendo eco na mensagem do Novo Testamento, na mensagem da nova aliança. Eu não estou desconstruindo um Deus que é um Deus de vitória, um Deus que é um Deus de amor, um Deus que é um Deus de promessa. Não, eu só estou dizendo que as lutas, elas virão na sua história, as crises virão, mas elas não vão tolir o projeto de Deus na sua história. Em nome de Jesus, seja o drama que você viveu ou está vivendo, sejam as memórias que vira e mexe estão batendo a sua porta, não importa o nível de dor, o Deus que restaura, Ele mora em você, Ele está em você. Então viva a negação. Negamos, irmãos, negamos ter acontecido o fato, não queremos aceitar, ficamos com raiva da gente, com a raiva dos outros. Sabe, irmãos, o que eu podia ter feito? Talvez alguns de nós, ao pensarmos em alguma situação do passado, estejamos permitindo a voz do inimigo dizer: o que eu errei? O que eu poderia ter feito diferente? Qual a atitude que eu poderia ter tido? Então você é dominado por uma raiva de você mesmo. Isso vai desembocar nessa relação com o Pai, consagrado com Deus. Por que Deus não fez? Então eu fico com raiva de Deus. Entenda que em algum momento, quando a alma grita, não há problema em você ficar com raiva de Deus. Escute o que eu estou dizendo com muito cuidado. Temporariamente, a sua relação de ser humano que não entende, mas quando você se permite, amados, gritar e deixar o Espírito Santo falar, daqui a pouco vem uma paz dentro de você, uma paz interior, irmãos, um sopro de Deus, que faz Paulo chegar ao final da sua carreira, dizer ao discípulo Timóteo: combati o bom combate, acabei a minha carreira e guardei a fé. Que bom combate? Combate de açoites? Combate de perdas? Combate de aflições? E o cara chama isso de bom combate. Que carreira foi essa? Carreira conquistada no Império Romano? Hierarquicamente? Não, uma carreira que Deus propôs para a vida dele.
e guardei a fé que nem sempre entende, a fé que nem sempre consegue responder os porquês, mas uma fé que depende, porque conhece o caráter, assim como eu conhecia o caráter de minha mãe depois de umas varadas. Eu acho pertinente contar a vocês uma pergunta que uma ocasião me fizeram. Ednei, Deus é um Deus que castiga? E eu respondi, depende do lado que você estiver. Se eu sou filho, eu achei que Dona Nadir estava me castigando. Do lado da Dona Nadir, as varadas eram varadas de amor. Você entende? Então, quando eu conheço o caráter de Deus, eu sei que nada foge à manifestação do seu pleno amor. Amém, gente? No saí do ventre da minha mãe e no tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, essa não é uma expressão de alguém natural. Essa não é a expressão de um intelectual. Essa não é a expressão de um antropólogo, sociólogo, seja lá filósofo, irmãos. Essa é uma expressão de quem conhece a Deus. Essa é uma expressão de quem teve um encontro genuíno com Jesus. Então, o que nós convidamos a igreja do Senhor nesta manhã é que você tenha um encontro com Jesus. Um encontro pessoal, um encontro do Deus que se tornou carne, do Deus que escuta teus lamentos, do Deus que sabe de tuas fragilidades, do Deus que você não se esconde, do Deus que você não corre dele, de um Deus que conhece você porque Ele fez você e projetou você, e a única coisa que Ele espera de mim e de você é que eu me lance aos braços dele e responda em fé, e ele vai me ajudando em graça. Amados, quanto mais eu me submeto à vontade dele, o Espírito vai me convencendo e ajustes vão sendo feitos. Não pense nos ajustes da vida cristã, pense no nível de entrega que você tem. O nível de entrega, amado, levará você em níveis diferentes. É isso que Deus está liberando para a igreja nesta manhã. A graça de Deus se manifesta no sofrimento humano para dizer a mim e a você que nós não estamos, amados, paralisados numa história que não deu certo. Ele é um Deus que nos projetou para que o nome dele fosse glorificado. Você diz amém a isso? Deixe sua alma gritar: porque perdi meus bens, porque perdi meus filhos, porque Deus não me responde, porque Deus não me mata de uma vez. Quantas vezes nossa alma grita no desespero, mas saiba, irmãos, que no momento oportuno, e talvez seja esta manhã, o Espírito venha de uma forma especial, inexplicável, inexprimível, com gemidos inimagináveis, com algo que você nunca viu. Você não vai sair daqui com uma explicação, talvez não, mas você vai sair daqui com uma experiência interior. Eu não tenho explicação para te dar em alguns fatos da tua vida, e eu duvido que alguém tenha, mas irmãos, o que eu posso apresentar é o Deus de paz, o Deus de amor, o Deus que faz o que ninguém pode fazer, o Deus que te dá forças a continuar vivendo. Eu quero orar por você. Você não quer acabar com a tua vida, não é esse o apelo dessa vez, mas você não tem força para viver o novo, você não tem alegria para empreender, você não tem alegria para se envolver ministerialmente, você não tem mais alegria de criar novas amizades, porque a frustração marcou tanto você. Você não consegue se abrir absolutamente com ninguém. Você foi traído ou traída num relacionamento conjugal. Isso já se fazem muitos anos. E você não consegue mais se relacionar com absolutamente ninguém. Deus quer mudar essa história na sua vida. Deus quer fazer você sonhar novamente. Amados, Deus quer fazer seus olhos brilharem novamente.
Deus quer fazer seu coração, amados, acelerar por um sonho, por um projeto novo, em nome de Jesus. Esse é o Deus, a pessoa da graça, que se manifesta no sofrimento humano, dando oportunidades novas a cada dia, irmãos. A igreja não, amados, ela não dura até hoje, sabe? Ela não é edificada até hoje, ela não é tão eficaz até hoje, porque ela teve ausência de guerras. Pelo contrário, a igreja sempre foi metralhada com guerras, perseguições, mas Deus sempre esteve com a igreja dele. Irmãos, nós passamos por grandes dificuldades, passamos por tribulações, e elas vão se intensificando, e a gente acredita que nos últimos dias tudo isso que vivemos será intensificado. Mas, irmãos, Deus cuida da igreja e Deus cuida de você, essa é a nossa certeza. Amém. Você pode colocar-se de pé em nome de Jesus. Porque estou bem certo de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Você pode dar um glória a Deus por essa verdade, irmãos? Sofrimentos do presente não se comparam ao tempo que Deus tem reservado para você. Você é morada do Espírito, amados. Deus habita em você. A gente quer presente mais precioso que esse? Um Deus que habita em nós, sabe? Um Deus que está em você, um Deus que se move através de você. Em nome de Jesus, coloca a mão no seu coração, feche seus olhos. Aleluia. Enquanto vamos adorar a Deus, eu quero que você libere da sua vida qualquer sofrimento que tem colocado você numa prisão. Esse não é o lugar que Deus tem para você. Esse não é o lugar que Deus tem para você. Angústias insistentes da tua vida, perguntas que não se respondem, estão perseguindo você. Em nome de Jesus, você vai ficar livre. Correntes vão ser, amados, quebradas, agrilhões arrebentados, cadeias serão abertas, mentes estarão livres de um peso excessivo. Em nome de Jesus, Deus liberará você a um novo tempo. Em nome de Jesus, enquanto estamos ministrando, você vai liberar isso da tua vida e declarar, amados, a palavra de Deus. Ao lembrar um texto bíblico, declare-o com fé. Aleluia.